Tudo é possível. Tudo é possível. Senhor nosso Deus, nós cremos, ó Pai, que realmente tudo é possível. O Senhor, através dessa mensagem, ó Pai, tem preparado o solo para realmente tudo se tornar possível, Pai. Tudo antes de qualquer coisa que o Senhor faça, primeiramente o Senhor prepara o caminho. E o Senhor, preparando o seu caminho, estabelece a sua vontade, ó Pai. E assim é com a sua humanidade, ó Pai. O Senhor tem preparando ali com o nosso primeiro irmão mais velho, Senhor. Um lavrador preparou o solo. E aqui estamos nós, meu Deus, nesse tempo do fim, para expressar os seus pensamentos, ó Pai. E nós cremos nisso de todo o nosso coração, ó Pai. Que o Senhor ajude, meu Deus, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, ó Deus. E ao ouvir a Sua voz, que nós possamos aplicá-la da maneira correta, Senhor. Que possamos ser igual aquele homem sensato. Ao ouvir, discerniu e ele praticou o seu conhecimento, ó Pai. Meu Deus, e assim nós queremos ser igual a esse homem, ó Pai. Abençoe cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Já aproveitando que todos estão em pé, aí é fácil de achar, né? Gênesis capítulo 1. Não tem muita dificuldade, né? Sempre qual o nome da irmã da sua esposa aí, música? Marina. Aí tá, acho que essa tradução ela tá o sopro de Deus, vamos ver assim, né? No versículo 2, o sopro, né? Eu vou ler algumas coisas aqui. A gente vai até o 11, né? Como disse, ontem nós começamos um pequeno estudo, né, sobre vida, né? Ali. Só repetindo Gênesis 2, né? Gênesis 1. Eu quero dar essa continuidade, né? Porque nós sabemos, através do nosso mensageiro, que Gênesis, ele é o plantio, né? E tudo que aconteceu no plantio, na colheita tem que acontecer a mesma coisa ali, né? Foi estabelecido ali já, né? E nós temos que entender o que está acontecendo no dia em que nós estamos vivendo, né? Podemos ler? No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E algumas traduções, se eu não me engano, da irmã, acho que está deserto, vago. E havia as trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas, a primeira separação de Deus. E chamou Deus a luz dia, as trevas lhe chamou noite. E houve a tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. Versículo 7. E fez Deus o firmamento, e separou, outra separação, as águas que estavam debaixo do firmamento, das águas que estavam acima do firmamento. Assim foi. Versículo 8. E Deus chamou ao firmamento céu, e houve tarde e amanhã, o segundo dia. E disse Deus: deixa as águas sobre o céu em algum lugar, e apareça o solo seco. E assim foi. E chamou Deus ao solo seco de terra, e ao juntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: deixa a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, as árvores frutíferas, produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra. E assim foi. Que Deus abençoe. Pode estar se sentando no Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que temos que entender que o dom da vida vem de Deus. E aqui Deus começa a estabelecer. Aí, se nós pegarmos aqui, a Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus. No hebraico vai falar Bereshit, Bará, Elohim. Essa palavra Bará, ele é um verbo criar. No hebraico, ele também tem, eu não me recordo muito bem, mas no hebraico ele tem também a outra expressão de criar, que foi no caso de Gênesis 2, versículo 7. Já no Gênesis 2, versículo 7, aquela criação não é a palavra bará. Porque essa criação, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, Deus criou algo que já existia, que criou o homem do pó da terra. Mas aqui, no princípio, ou seja, Bereshit, Bará, Elohim, que Deus ele criou a terra do nada. Esse verbo aqui é o verbo que ele criou do nada. Mas veja que tão assim interessante, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus ele se movia sobre as águas. Estava sem forma, né? Vazia. Agora que nós podemos aqui entender já, né, nessa introdução, que esse Espírito de Deus, se nós vemos, na minha tradução está como pairava, mas se nós formos analisar o significado dessa palavra aqui, ela encaixa nisso aqui. Ó. Essa palavra pairava, ela teve um envolvimento com a terra. Ou agitação. Mas o irmão Branda vai dizer, sei que tem criança aqui, que o Espírito de Deus ele fez amor com a terra. Essa palavra teve envolvimento, agitou. Essa palavra Elohim, ela é uma palavra plural. Tanto que, se nós for ver debates sobre os trinitarianos,
tem muitos, o debate trinitariano e unicista, eles vão usar essa palavra Elohim no plural para defender a sua crença da Trindade, certo? Mas aí, essa palavra Elohim, mesmo sendo pluralizada, que no hebraico quando termina com im, ela vem no plural, e assim, mas não quer dizer que é a Trindade. Mas aquilo corresponde isso aqui. Ele corresponde a atributos que está nesse Deus. Aí nós podemos, um deles, que é onde eu vou querer ater, um deles é amor. É verdade. Esse atributo de Deus, ele começa agora a se envolver com a terra. Porque até que sem forma, ela está vazia. Você quer ficar um pouquinho chato assim nessa introdução? Mas aqui nós vamos entender que fala de cada um de nós. Eu quero simplesmente jogar mais um pouco de água de que há algum tempo o pastor vem falando sobre o elemento divino se misturando com o elemento humano. Aí no culto que eu tive aqui, nós falamos sobre isso, né? Então aqui já começa esse envolvimento, esse atributo de Deus, desse Elohim, amor, ele começa a se envolver com a terra. O irmão Brano chama isso aqui que é a fé do amor com a terra. E ela, de certa forma, se a gente for ver, ficou grávida dessa terra, né? E ela tem que produzir, não é verdade? Aí agora é tão interessante, por quê? Ontem nós falamos, Êxodo capítulo 1, no versículo 7, ficou até marcado aqui, que teve 4 classificações no povo de Israel quando estava no Egito. Essas 4 classificações, a primeira foi frutificar, que está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 7. E a gente vai vasculhando um pouco a palavra, frutificar, ela caiu na questão do útero, né? Agora, para esse Espírito de Deus, ele se envolver, agitar, fazer amor com a terra, ele causa uma atmosfera. Certo? Ele começa agora a deixar essa terra, ela fértil. Porque nós entendemos que a palavra, ela é uma semente. Não é verdade? Então houve agora um preparamento. O Espírito Santo causando essa atmosfera, esse útero, vamos dizer assim, é para trazer, para frutificar. Aí, se nós olharmos agora no versículo 3, você vê que quando a Bíblia diz assim, e disse Deus, haja luz, o que aconteceu? Agora veja que o Espírito de Deus, ele confirmou o pensamento de Deus sendo expressado. E ele se materializou. Aí vai decorrendo isso aqui, porque veja, eu acho que, se eu não me engano, é hidroponia. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Aí eu fui dar uma pesquisada, essa hidroponia, ela é um processo que alguma semente não tem necessidade do solo. Mas é comprovado pela ciência que sem esses 2 elementos não consegue sustentar essa vida. Que é essa aqui, ó. Sem esses 2 elementos, se você for pesquisar, hidroponia, isso mesmo. É comprovado que, embora fora do solo, mas sem esses 2 elementos, não pode sustentar a vida que está lá. Certo? Mas você vê que no decorrer, Deus vai começando a fazer também uma separação. Aí nós olhamos que a separação, ela só veio que quando houve
Não foi. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E ele houve uma separação. A luz traz isso. Ela traz uma separação. Aí Deus vai descendo. Aí ele vai fazer outra separação, que é a das águas entre as águas, né? E ele vai chegar em um versículo que nós lemos, que é o versículo 11. E aí ele vai estabelecer a lei dele. E essa lei é a lei da vida. No versículo 11 ele vai dizer que cada um venha reproduzir segundo a sua espécie. Deus estabeleceu aquilo ali. Como eu disse ontem, o Mobrana disse que da maneira que Deus começou, aquilo está estabelecido e não muda. Mas agora, quando segundo a sua espécie que Deus estabeleceu aquilo, deixa eu só apagar aqui, né? Tá falando de vida, né? Eu vou falar igual posso, tá chato? É a introdução, mas eu quero onde eu quero chegar, né? Aleluia. Nós estamos falando de vida, porque agora no versículo 11, essa é a lei da vida, né? No versículo 11 é a lei da vida. Cada espécie, a árvore vai produzir seu fruto segundo a sua espécie, a sua semente também segundo a sua espécie. E nós vimos que vida, ela corresponde responsabilidade. Embora quando a gente vai ver vida, ela corresponde à responsabilidade da sua própria vida e da vida dos outros. Mas aqui nós queremos ter não a nossa vida, mas essa vida que é a semente. Todos os filhos de Deus, ele tem essa responsabilidade para com essa. Todos. Se você for pegar a palavra apostato ele foge disso aqui. Da sua responsabilidade. Você vê que Deus, ele deu responsabilidade no versículo 11. Manga, você vai produzir manga. Mangueira, né? Ou laranjeira. Deus começou a dar responsabilidade para cada um deles. Mas quando o glória a Deus ele chega, no 26, isso é interessante. Quando Deus ele chega agora no 26, Deus também ele é um reprodutor. Ele tinha que produzir segundo a espécie dele. É verdade, Senhor. Aleluia. Porque o homem é a espécie dele. É ou não é? Ele é reprodutor. O dom da vida, ele é a própria vida. Depois, espera aí. A laranjeira vai produzir laranja e eu. Eu tenho que produzir alguém. Então ele vai dizer, façamos o homem. A nossa o quê? E semelhança, né? Eu não consegui ainda até nessa palavra imagem, porque a Bíblia ela especificou essas duas palavras. Imagem e semelhança. Mas eu vou vasculhar um pouco sobre a questão de imagem, mas a semelhança eu fui vasculhar. Porque elas são palavras diferentes. Quando Deus ele fala, façamos agora, ele está reproduzindo a sua espécie, no versículo 26. E sabemos que essa espécie de Deus, que quando Deus também estabeleceu para ele ser um dominador de todos os animais, aí agora ele fala uma semelhança. Se nós formos olhar, aí eu vou só copiar aqui, né? O que realmente eu
difícil aprofundar um pouquinho sobre essa palavra semelhança. A semelhança, ela condiz. Eu não sou muito bom de português, viu? Se eu escrever aqui errado, vocês me corrigem. A semelhança, ela corresponde. Dá para entender? E característica, ela responde atributos. Aí, essa semelhança, fala uma semelhança de Deus, que é a característica dele. Hã? Amor. Justiça. Você vê que quando Jesus disse, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Ele vai dizer, assim como o Pai o amou, ele falou para que o amor que o Pai amou Jesus permaneça neles, nos discípulos. Você vê que tudo que Deus era, não é? Que o irmão Brana disse, está na. Agora não sei para que foi dado o Espírito Santo. Tudo que Deus era, ele derramou em quem? Tudo. A sua semelhança, a sua característica, os seus atributos foi derramado em Cristo. Também ele é misericordioso. E o irmão Brana vai dizer que tudo que Cristo era, ele derramou em quem? Os filhos de Deus têm que carregar isso. Misericórdia aqui? É assim? Ela tem que ter essa característica, esse atributo, porque Deus, a sua espécie, quando ele fez façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, semelhança corresponde a características. A essas características, a gente for destrinchar tantas características de Deus, ela tem que estar no corpo da sua igreja, a sua igreja tem que carregar isso. Mas veja bem, a Bíblia vai dizer em Hebreus 11, 3, que pela fé, e nós sabemos o que é fé, é uma revelação. Pela fé nós entendemos, algumas traduções vai estar assim, que o mundo, algumas vai estar o universo, que foi feito pela palavra. Pela fé nós entendemos isso. Então o que vai nos causar de nós termos essa semelhança, ser da mesma espécie de Deus, somente a palavra que faz isso conosco. Não é verdade? Somente. Você vê que, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse que é nós que julgaremos, né? Não é verdade? E Jesus Cristo disse, bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas também se Deus, ele é santo. Não é? Como o próprio Jesus, Sermão da Montanha, bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. Esse Deus também, ele é o quê? Ele é humilde. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito, porque dele é o reino de Deus. Esse Deus também, ele é então nós começamos a ver essa semelhança, né, vindo. Ele também é poderoso. Nós lemos ontem que o irmão Léo ele fez um livro sobre a série do Espírito Santo. Aí eu vou falar a página, né? A página 107. E se eu não me engano, o parágrafo acho que é 105. Aí nós lemos aqui ontem, até esqueci ali, que quanto mais vamos avançando, o irmão Brana falou assim que mais graça será dada,
quanto mais vamos avançando, ele vai dizer que mais sobrenatural será dado. Quanto mais vamos avançando, ele diz que também mais poder também será dado. E poder, eu coloquei aqui, ele é uma capacidade. João, versículo 11, versículo 12, né? Vamos já, 11, 12. Diz que ele veio para os seus e os seus o receberam. Mas todos quantos os receberam, deu-lhe o quê? Mas esse poder é capacidade para se tornar da mesma espécie de Gênesis 1, 26. Capacidade de fazê-lo a sua vontade. Estão conseguindo entender? Aí, agora nós vamos ir no pouquinho. No capítulo 2, agora quando o primeiro versículo, a Bíblia vai dizer: e assim fez Deus o céu e a terra e todos os seus exércitos, né? Aí a Bíblia diz que ele santificou o sábado, né? E assim vai. E eu queria pegar a Bíblia da irmã ali para ler, se for possível, tá? Que aqui ele tá um pouquinho bem explícito assim, né? Sobre essa parte no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 5. Porque agora vai ter que entrar um elemento em cena. Deus agora preparando tudo, porque aqui é uma preparação em Gênesis 1. Deus estabelecendo as suas leis, dando ordem para se reproduzir. E agora, no capítulo 2, ele vai ter que começar a colocar uma espécie, um elemento dele, chamado isso aqui, ó. No hebraico, Adão. Adão, no caso, ou o nome de Adão, mas o significado disso aqui, humanidade de Deus. E se nós olharmos aqui, veja bem, ó, preste bem atenção no versículo 5, vai dizer assim, ó. Vou ler, obrigado, viu, meu irmão? Eu vou ler aqui o 4b, né? No tempo, essa tradução está escrito Yahvé Deus, né? No tempo que Yahvé Deus fez a terra e o céu, aí o 5, não havia nenhum, não sei como está na sua Bíblia aqui, nenhum arbusto dos campos sobre a terra. Esse arbusto, ele é um tipo de árvore. Se fosse lá, é uma específica, algo de, fala que é uma árvore pequena. Não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra. E nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido. Porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra, é onde eu quero agora chegar. E porque não havia o quê? Porque não havia humanidade de Deus ainda para agora fazer esse lavrar, né, ali mexer com o solo, né? A importância, porque agora esse homem começa a lavrar e trazer a vida que já estava criado já em Gênesis 1. Agora começa a aparecer a criação. Agora, nós falando de vida, não podemos passar nisso em branco. Não tem como a gente falar de vida e não falar de gravidez, né?
Quando nós falamos de vida, também nós falamos de gravidez. Não sei se alguns irmãos viram que quando foi recentemente, né, a ciência ela descobriu que quando o espermatozoide ela entra no óvulo, tem uma explosão de luz, né? E aquela explosão de luz, porque assim, que ali é a concepção da vida já, né? Certo? Aquela explosão de luz, eu fui ver, ela produz isso aqui, ó. Ela produz um zinco lá, né? E você vê que quando nós recebemos a palavra, por quê? Adão, ele sendo um lavrador, agora vem também o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Ele veio também lavrar o solo. Ele veio lavrar a semente predestinada de Deus. Aí essa semente predestinada que esse segundo Adão ele veio lavrar, a terra, né, que no princípio ela estava sem forma, vazia, como diz a Bíblia. E esse Deus agora ele vai lavrando essa nova criação. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. E agora esse segundo Adão ele vai começando a lavrar. Aí ele tem encontro com aquela prostituta no poço. Está começando a tirar aquela vida que estava sem forma, colocando forma nela. Aí eu vou querer chegar. Qual o motivo Deus fez isso? Deus não faz nada sem nenhum propósito. Nada. E esse segundo Adão, quando ele vai agora lavrando, aí ele vai na casa daquele homem, o Zaqueu, ele começando agora lá, esse segundo Adão agora está pegando, né, que ele é um agricultor. E agora também, o irmão Branham vai dizer numa mensagem que o agricultor, ele agora está no quinto de Efésios. Foi transferido agora para lavrar a semente de Deus predestinada. Para qual objetivo? Levar para Gênesis 1:26. Para levar a imagem e a semelhança, porque em Efésios 5 nós sabemos qual é a importância desse ofício. É para aperfeiçoamento e para a unidade do corpo de Cristo. Então nós agora vamos conhecendo qual é o nosso papel. Qual é a nossa responsabilidade para com essa vida que é a semente? Deus nos chamou para trabalhar. Se não fosse assim, Adão foi para lavrar o solo. E o segundo Adão também. Lavrar o solo. Primeiro estágio aqui, que é a concepção. Quando o espermatozoide ele entra nesse óvulo, ela é uma concepção. A vida já entra aqui na questão da concepção da vida, né? Embora hoje tem muitos debates sobre o movimento feminista, né? Mas a ciência biologicamente comprova isso aqui, que a vida começa na concepção. Jesus, quando ele vai falar para os seus discípulos, São João 17, na oração, ele vai assim: Pai, eu dei a sua palavra a eles e o mundo odiou. Então, quando nós recebemos a vida, e ali vai começar um processo, certo?
Qual é esse processo que quando a vida ela entra, e nós só podemos aceitar a vida na concepção pela fé. Que essa vida é a palavra. Só pela fé. É a semente de Deus. Tanto que Jesus vai falar sobre a questão da parábola do joio, né? Do semeador. Aí a pessoa ela recebe a palavra genuína, verdade verdadeira. E agora, quando essa palavra ela entra na pessoa, ela começa a ter umas evidências. Porque a Bíblia vai dizer que lá em Hebreus, capítulo 11, que nós entendemos a questão da fé, que a fé ela é uma evidência das coisas que se esperam. Uma moça, uma mulher quando engravida, começa a acontecer algo nela depois. Ela vai começar agora, ela chega, começa a ter uma esposa não teve, mas a maior parte das mulheres, ela vai começar a vomitar. Porque quando a palavra entra, ela tem que causar um algo nessa pessoa. E ela começa a vomitar, eu vou colocar o vômito. Ela começa a vomitar as coisas mundanas nela. Se nós olharmos que quando uma mulher usuária de crack, ela está grávida, muitos casos, quando ela vai dizer para o médico, e o médico falou assim, ó, você está grávida, uma vida está aí dentro de você. E o médico diz assim, ó, você tem que parar de fumar, você tem que parar de usar droga, você tem que parar agora de dormir melhor. Essa vida mundana que você está levando vai causar esse... Mas, se essa mulher, ela tem para com essa vida que está dentro dela, amor, por causa dessa vida, ela abandona tudo isso aqui. Doutor, é para parar de usar droga? Vou parar. Doutor, é para parar de viver na noitada? Vou parar. Porque ela ainda entrou na concepção da vida. E porque agora ela ama, está amando essa vida que está dentro dela, ela agora começa a sujeitar. Ela começa a sujeitar a essa vida que está nela. Ela começa a jogar suas vontades de lado. Dou um exemplo da minha esposa. Quando ela estava grávida, aí ela ficou com um problema de saúde lá. Aí eu falei, toma um remédio. Ela falou, não posso. Porque se eu tomar, vai afetar a vida que está dentro de mim, vocês beber. Mas você está aí desse jeito. Essa vida, ela nos faz suportar qualquer aflição. Qualquer aflição. E ela lá de dor. Aí, então tá bom, o que eu posso fazer por você, mesmo? Faz um chá. Aí toma o chá, mas o chá não resolveu. Mas por amor àquela vida que está dentro dela, ela estava sujeita àquela vida. Aí, porque o amor começou a desenvolver ali. Porque, ou seja, é o Espírito Santo, aquele Espírito de Deus que começou a se envolver com a terra, como diz o Branco, começou a fazer amor com a terra, e aquele amor ele vai entrando na vida dessa pessoa.
Aí no segundo estágio disso, embora assim, a minha esposa não teve uma certa mudança na gravidez, até o médico chamou que falou, "Não, nunca vi uma grávida fitness, né? E ela não engordou, né? Falou, nossa, o que está acontecendo? Você está grávida mesmo? Essa vida, ela vai acontecer um algo. Após essa concepção, a palavra entrou, ela começa a vomitar o mundo, está sujeito a essa vida que está nela. E no segundo caso, essa vida tem que causar uma. E você vê que essa vida que está não é da parte exterior, mas é da parte interior. É de dentro. Mas essa vida que está dentro, ela vai refletir a parte porque ela começou a ficar gorda. Então, no caso, começa a ficar gorda. Algumas, ela vai criando aquele corpo, né? Vai transformando, porque a vida estaria vai transformando ela. Mas também, nesse caso, nessa fase também, a mulher ela pode se olhar no espelho e falar, estou muito gorda. Eu não quero essa vida dentro de mim. Eu vou tomar uns remédios para cortar. Porque essa vida está transformando ela. E muitos, nesse estágio, eles cometem um aborto. Não está começando a suportar a vida. Que aquela luz, que quando o espermatozoide entra, explode. E quanto mais vai vindo luz, que vai começando, porque também tem um caso ali, se eu não me engano, quando o espermatozoide entra, eu não sei se é a palavra correta lá, que vem um DNA, que ele vai ao DNA dos pais, não sei se é zigoto, vamos por assim. E essa célula, ela vai se dividindo, de 1 para 2, 2 para 4, assim vai. Vai vir uma separação para formar um corpo dentro dela. Então essa mulher, quando vai vindo, vai criando mais corpo, aquela vida dentro dela, porque ela tem que chegar em algum lugar. Quando vai causando uma transformação dentro dela ali, tem muitos que não. Você vê que se encaixa muito com a parábola do semeador. Quando chega na parte pedregoso, diz que recebe a semente com alegria, etc, tal. Mas não tem raiz a si mesmo, né? Aí a Bíblia diz que vê o diabo e rouba, né? E ela comete um aborto. Porque, veja, porque o irmão Branham vai dizer que existe cristão e cristão cheio do Espírito Santo. É verdade? Ele vai dizer, embora o cristão, ele creu na vida. Agora o cristão cheio do Espírito Santo, ele vai dizer que o recebeu a vida dele. Nós podemos, ele vai citar o exemplo de Pedro, quando Jesus disse para ele, quando tu se converter, o irmão Branham disse que um convertido, a pessoa só pode ser convertido quando ela recebe o Espírito Santo. Mas antes de ele receber, ele era um cristão, porque ele creu na vida. E aquela vida estava nos transformando.
Aí onde eu quero chegar aqui? No terceiro e último estágio. Nós não falamos que façamos o homem a nossa imagem e semelhança? A imagem e semelhança é também uma palavra identificação. Vamos ficar semelhança aqui. E essa semelhança, ela acontece nesse aqui, ó. Ela começa no nascimento. E quando o meu filho, aí começa, em Gênesis 1:11, cada semente produzir segundo a sua semelhança. Deus sendo reprodutor, deixou um exemplo, igual o irmão Bran disse, que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Que Ele é a nossa referência. No nascimento, aí quando a minha esposa ela foi dar luz, e você vê que todo esse processo é dor de quê? Do que nós estamos vivendo. Mas dores de parto é na humanidade de Deus acontecendo isso aqui. Todo esse processo aqui. Aí quando minha esposa, o meu filho nasceu, eu acompanhei desde o início, né? E eu tinha algo bem assim, muita ansiedade de ver se meu filho ele ia ter as minhas características, a minha semelhança. Fui com tanta ansiedade porque o Espírito de Deus, em Gênesis 1, quando ele estava pairando, ou seja, ele estava tão agitado, que ele estava tão, vamos dizer assim, ansioso de ver aquele acontecimento dos pensamentos de Deus sendo materializados. E eu fiquei tão ansioso no nascimento, para ver, quando a primeira coisa que eu fui ver, eu não queria que ele puxasse meu nariz, né? Eu tenho um nariz grande, a minha esposa tem um mais fino. Mas fui tão ansioso para ver, eu vi, nossa, ele teve meu nariz, né? Mas aquilo me deu Aí me fez lembrar do capítulo 3 de São Mateus. O acontecimento de Jesus Cristo. E quando Jesus vai às águas, a Bíblia diz que o Espírito, a pomba forma o Espírito de Deus, ele viu uma forma, e uma voz, aí eu quero que fique na voz. Quando ele vê o Senhor Jesus Cristo, que é realmente a sua semelhança, o que ele disse? Eis aí o meu filho, e quem eu tenho, porque ele carrega as minhas semelhanças. Essa é a semente original. E assim somos nós. E vou mostrar, né? Vai ler agora uns parágrafos que irmão Brana vai dizer. Agora, para todos esses processos, porque é obra do Espírito Santo,
quando nós atingimos, chegamos à semelhança de nosso Pai, mas para qual finalidade? Para qual o nosso papel? Aí o meu Brano vai dizer, para que foi dado o Espírito Santo? Eu disse aqui ontem, até que ele usa aquela João 14:12, aquele que crê em mim fará as minhas obras. Aí o meu Brano vai dizer que aquelas obras maiores é os filhos de Deus produzir outros filhos de Deus. É para essa finalidade. Agora veja assim, que agora nós somos essa palavra manifestada, tanto que Jesus, o nosso mensageiro vai dizer, que ele vai pregar aquele sermão, e olha só que ele disse, que a igreja, ela é essa semente original. E ele vai falar agora qual é o seu papel para isso. Olha só, no parágrafo 167, da mesma maneira que a luz, no início, separou a luz das trevas, águas entre águas, o papel, não só do pastor, o papel da igreja é também separar. Porque ele é essa semente original, tanto que Jesus disse assim, ó, ele afirmou, vós sois a luz do mundo. E agora a gente vai entender qual é o nosso papel. Porque nós executando, quando nós entendemos, porque há uma diferença de conhecimento e uma diferença de discernimento. Embora os dois vão andar juntos. Nós temos conhecimento. Alguns pararam no conhecimento. Outros estão avançando para o discernimento. Ambos têm que andar juntos, porque através, como eu dei o exemplo aqui ontem, é como um médico. Você vai ter um médico, começa a falar o seu sintoma que você está, e ele tem conhecimento que doença é aquela. Mas ele tem que haver um discernimento de como aplicar o medicamento. Aí, isso, o discernimento ele vai vir através desse processo aqui, ó, de como nós aplicamos isso. Porque, veja, quando aquele homem, Simeão, o mágico, quando Felipe foi em Samaria, e ali ele creu na mensagem de Felipe, e foi batizado no nome de Jesus Cristo, nós conhecemos isso aí de cor e salteado, e quando ele foi receber, de ele chegar à semelhança do reprodutor, ele ofereceu um dinheiro, não foi? Que os apóstolos colocaram as mãos sobre ele, não foi? Aí eu te pergunto, como Pedro sabia que aquele homem tinha raiz de amargura nele? E essa função, que é da igreja, sabe o que ele disse? Ó, tu não tem parte nesse corpo, neste ministério. Teve que separar aquele homem. Foi ou não foi? É um exemplo do papel da igreja hoje. Causar essa separação. Agora você vê aqui que o irmão Branco vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer, agora observe. Esta igreja semente, esta igreja real com o verdadeiro esperma. Observe, o eunuco, aqui que ele vai dar esse exemplo daquele eunuco etíope, né, que Felipe o encontrou. Agora o Felipe tinha ido até Pentecoste.
de Jerusalém para adorar. Quantos diz amém a isso? O eunuco, ele tinha estado com tudo de teologia e tudo mais. Mas por que ele não recebeu nada? Aí entra o papel da igreja. Porque a igreja é o germe, ela é o espermatozoide. Olha o que o irmão vai dizer. E ele voltou estudando a profecia de Isaías. Embora o anjo tenha direcionado Felipe a ele, o germe da vida tinha que vir através do corpo da humanidade de Deus. Oh, irmãos, agora estamos na linha. De onde vem o germe? Através de anjo? Não. O anjo só mostrou o que ele ia fazer. E esse o anjo que não tem mostrado o que tem que fazer? O anjo só mostrou para onde ele deveria ir. Um anjo é um mensageiro. Aqui está um filho. Felipe tinha o germe. A mensagem. A palavra. Porque ele próprio era a palavra original. Você vê que quando a arca ele vai para os filisteus, a palavra vai para lá, eles não sabiam o que fazer com a palavra. Porque a palavra tinha que voltar para a semente original, que era para voltar para Jerusalém. E quando a palavra vai aos filisteus, o que acontece com eles? Pragas lá, hemorroidas, eles ficaram desesperados. Tira essa palavra aqui do meio de nós, pelo amor de Deus. Porque ela quer me transformar, mas eu não quero. Embora abençoaram eles, não foi? Não foi? Ele está me causando algo estranho. E eu não quero. E essa semente, essa palavra tem voltado para a semente original. Ela está na mão da igreja. Porque a própria igreja é a palavra. E o que nós estamos fazendo com ela? Essa é a questão. Alguns estão pegando e fazendo uma denominação. É ou não é? E eu vou mais profundo. Uns estão pegando e fazendo o que Jesus disse para aqueles fariseus. Aqueles fazendo... Olha só. A Bíblia diz, Jesus que vai falar em Mateus 23, que aqueles homens fariseus, eles andavam a cidade toda. Certo? E eles tinham a semente, a vida estava ali. Mas eles aplicaram mal. Tanto que Jesus falou assim, vós não quer entrar? Foi. Mas também estão fazendo o quê? Eles estão impedindo. Certo? Aí Jesus vai dizer assim, ó. Eles andam a cidade toda, vai para aqui, olha, são os homens esforçados. Vai para aqui, vai para acolá, fazendo um prosélito, fazendo filho do inferno 2 vezes o quê? Mais. E assim são os homens fazendo a mesma coisa, embora com a palavra. Porque estão aplicando mal. Estão aplicando mal. Continuemos aqui. Felipe impôs as mãos sobre ele. Felipe batizou em nome de Jesus Cristo. Saiu o Espírito de Deus. Claro. Agora o germe tinha que vir do corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Correto? E Felipe era um membro do corpo. Aí no parágrafo 168,
Irmão Brano agora vai pegar um outro exemplo. Agora ouça. A mesma coisa aconteceu em Atos 10:48. Pedro estava no terraço. Um anjo guiou até a casa de Cornélio. Mas de onde veio a palavra? Do corpo. Da onde veio a palavra? Do corpo. Oh, me sinto muito bem. Sinto a vontade de continuar viajando. E o anjo veio e disse: não se preocupe. Não chame nada que é de impuro. Porque se lembra, ô Pedro, que o segundo Adão, que é lavrador, ele lavrou esse solo chamado Cornélio. E agora o meu desejo, o meu prazer é habitar nesse homem. Porque vejam, que quando Deus começa a criar tudo, em Gênesis 1, veio algo no meu pensamento. Quando a terra começa a reproduzir tudo aquilo que estabeleceu, a terra estava sujeita a Deus. E essa terra hoje somos quem? Somos nós. Ela estava sujeita. Nenhuma uma semente lá, ela não quero produzir não. Mas o amor é tanto que transbordou a terra que ela reproduziu. O amor foi tanto. Aqueles discípulos ficaram tão cheios do Espírito Santo que quando Pedro ele vai de encontro do seu primeiro, vamos dizer assim, sua primeira desafio, vamos dizer assim, ele estava tão cheio que ele não suportou ver aquele coxo paralítico, ele não suportou. Eu acho que mexeu naquela alma dele. Pedro falou assim: o que está fazendo aí tanto tempo aí, meu querido? Chegou a sua hora. O corpo, a palavra chegou. Levanta-te. Porque aquele corpo, aquela terra de Pedro, estava sujeito às leis de Deus. Agora ouça, a mesma coisa aconteceu em Atos 10:41. Pedro estava no terraço. O anjo o guiou até a casa de Cornélio. Mas de onde veio a palavra? Do corpo. E me sinto muito bem, sinto a vontade de viajar, continuar viajando. O anjo veio e disse: não se preocupe, não chame nada impuro, apenas vá. Não pense em nada. E enquanto Pedro falava essas palavras, não o anjo, não o cardeal, enquanto Pedro falava essas palavras, o que é? Ele era o corpo. Ele transmitindo aquela vida para que uma vida que estava, uma terra que estava sem forma e vazia, ou alguma palavra, sem deserta. O que agora necessitava daquele homem Cornélio era jogar mais água. Jogar mais água e mais luz. E Jesus disse para os seus discípulos: vós sois a luz. E veja bem, nós sabemos que eram gentios. E Pedro viu, foi tão nítido, que quando ele foi indagado no capítulo 11 de Atos, dizendo: o que você vai fazer entre os gentios? Ó, irmãos, assim, esses 6 aqui estavam comigo. Nós discernimos com o mesmo Espírito que nós recebemos lá. Por quê? Mas por que Pedro fala assim? Porque a semelhança dele é de Gênesis 1:26. A característica que ele tem, que mostrou nisso, é o mesmo Espírito Santo que recebeu em Atos. Ele tinha a palavra. A palavra o tomou conta. Oh, irmão. Oh, meu Deus.
O anjo dirigiu, mas a vida veio através do corpo. Voltando ao início, qual é a nossa responsabilidade para com a vida? Porque tem algo contrário à vida, né? Que tem o ego, ele é um pouco parecido com câncer. Ele tem vida, mas para levar para a morte, né? E o ego, o que ele faz? Ele usa um sistema para proteger das ameaças. Porque essa vida é ameaçadora. Quando essa vida ela chega, ela te ameaça. Porque como diz o próprio Jesus Cristo, ele falando que ele era o grão, se ele não morrer, se não cair em terra e não morrer, fica por aí só. Mas quando cai e morre, então isso quando chega, ela nos ameaça a perder aquilo, para preservar a nossa própria vida. Por isso que o próprio Jesus disse, aquele que perde a sua vida, o que vai encontrar? É verdade. Vai achar. Aleluia. Achar o quê? A vida. Glória a Deus. Mas aquele que ganha, perder lá. Então você vê que o Espírito Santo, ele trabalhando, não para trazer coisas novas, trabalhando, trazendo aquilo que Deus já estabeleceu para os nossos dias. Aí a pergunta fica: o que nós estamos fazendo com essa vida, com essa semente que é a palavra? É verdade? Vamos se colocar de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque queremos chegar a esse estágio aqui, né? Amém, aleluia. Aí a interpretação minha, tá? Sobre a questão da palavra imagem. Quando Deus faz, façamos o homem a nossa imagem, aí é eu, né? Creio eu, que seria ter os meus pensamentos de Deus. Aí sou eu falando. Feche seus olhos no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, não nos deixa não ser um filisteu, que quando a palavra chegaram até eles não souberam o que deveria ser feito com a palavra, Senhor. Porque a palavra, quando chegou no período para transformá-lo, eles recusaram. Porque ela incomodou. Porque a palavra tirou do conforto. Quer tirar do conforto? Não nos deixe, ó Pai, ficar simplesmente na concepção. Ou seja, ficar só no conhecimento. Mas nos leva ao discernimento. Porque ao discernir isso, discernir o corpo do Senhor, nós vamos saber como aplicar. E vamos saber qual é a nossa função. A nossa responsabilidade para com a vida. Não com a nossa. Mas que a vida que nos atingiu. E quando essa vida ela vem, quando uma mulher está grávida, ela não vive mais da vida dela. Até para dormir desconfortável, por causa da vida.
E ela está sujeita àquela vida. Mas às vezes a pressão é tanta que ela vai ali bem escondida e toma um remédio para matar. Ela vai escondida, interpreta alguma coisa, escritura, para trazer morte a essa vida que está nela. Nos ajude, Senhor, ter misericórdia de cada uma, Pai. Ter misericórdia dos teus filhos, Senhor, que estão clamando por isso. Clamando, não mais agora para ser um cristão. Clamando agora para ser cheio do Espírito Santo. Transbordaram tanto naqueles homens e mulheres que estavam no cenáculo, que eles não puderam suportar aquele coxo com aquela enfermidade, com aquela condição. E assim tem que ser conosco, ó Pai. E eles também ficaram tão cheios, que ele disse: ó Simão, você não tem parte nesse ministério. Você não tem parte nesse corpo. Você está cheio de iniquidade. É assim que tem que acontecer conosco, Pai. E nós queremos isso, Senhor. Nós queremos se envolver com esse amor, que foi no princípio, que foi o amor que foi envolvido com aquela terra. E nós queremos chegar à sua semelhança, Senhor. Ter as suas características em nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, santo é o teu nome, Deus. Louvado seja o teu santo nome. Levanta aquele que está caído, Senhor. Dê uma injeção de ânimo para os que estão desanimados, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus. Esse é o nosso pedido. Pedido de um socorro, de um clamor, ó Pai. Aquele mesmo clamor daquele cego Batimeu, que gritando entre a multidão. Da mesma maneira, ó Pai, que a sua palavra diz, quando o Senhor se encontrou com Moisés, disse: eu ouvi o clamor do meu povo e também vi as suas aflições, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, porque nós somos um pobre necessitado, ó Pai, da sua ajuda, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao invisível, inaudível, o inconcebível. Fé para crer no impossível, nesse novo dia. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao invisível, inaudível, o inconcebível. Fé para crer no impossível, nesse novo dia. O anjo de Deus não visto por 2000 anos. O anjo de Deus não visto por 2000 anos. Apareceu, está aqui. Está aqui nos preparando para partir, sim, Senhor. Ó, sim, mostrando visões, revelando quem somos. Podemos caminhar passo a passo para que contemplamos boas novas sendo anunciadas.
Sei que muito em breve a pecado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao invisível, inaudível, o inconcebível. Fé para crer no impossível, nesse novo dia. Senhor, nos conceda-nos a essa fé para crer no impossível, Pai. Nos ajude. Leve, meu Pai, os teus filhos em paz e segurança de volta aos seus lares, ó Deus. Que o Senhor abençoe a nossa semana. Que possamos cada vez mais, ó Pai, jogar água. Jogando água, Pai. Essa semente, jogando água. Para que ela possa chegar na sua estatura, Pai. A sua maturidade. Nós te pedimos isso. Continua abençoando, ó Pai, essa igreja, derramando, meu Pai, o teu poder, a sua graça sobre cada um. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Só queria ler um versículo aqui, posso? A gente vamos encerrar, tá? Aí só tem uma nota que ao término, né, onde eu avisei aqui, que quando porque tem alguns irmãos que vêm orar aqui no altar, né? E eu também me coloco nesse assunto, né? Que aí eu fui até repreendido, que tinha uns irmãos nossos orando, aí eu falo por mim, estava conversando aqui, né? E acabou atrapalhando a nossa irmã tá orando, né? Aí, se for para nós ao término, assim, a gente vamos poder conversar lá fora, né? Se abraçar, né? Dar os Deus abençoe. Não é verdade? Que aí acabou atrapalhando a irmã. E eu sou culpado porque eu que estava conversando aqui era eu, né? Amém? Só para deixar esse versículo aqui. Em Judas, né? Judas só tem um capítulo, né? Versículo 12, só para deixar de meditação para os irmãos. Esses são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos. Árvore cujos frutos secam, infrutíferos, 2 vezes mortas. Judas 1, versículo 12. Amém? E o culto está terminado, no nome de Jesus Cristo.